Meu filho me mandou uma mensagem que dizia: Mãe, não venha para a ceia hoje. Não quero te ver. Aquelas palavras frias, na tela pequena do celular que ele mesmo me deu, pareceram um soco no estômago. Eu estava com a minha melhor roupa, um vestido florido que eu mesma costurei, sentindo o cheiro do bolo de fubá que tinha acabado de tirar do forno para levar para a festa. Li a mensagem de novo, e de novo. A garganta fechou e meus olhos arderam. Era véspera de Natal, a primeira que passaríamos juntos na casa nova dele, e a única coisa que eu queria era ver meu menino, meu único filho. Mas ali, naquela frase curta, parecia que uma porta de ferro tinha batido na minha cara, me deixando do lado de fora, no frio. 5 horas depois, eu estava do lado de fora da casa dele, no escuro do jardim, com o coração batendo tão forte que parecia que ia sair pela boca. A música alta da festa vazava pelas janelas, junto com o cheiro de peru assado e as risadas dos convidados. Eu tinha dado a volta pela lateral da casa, pisando devagar na grama úmida, até chegar numa pequena construção nos fundos, um quartinho de ferramentas. A porta estava trancada por fora com um cadeado. Colei o rosto no vidro gelado e úmido da janela e forcei a vista para enxergar lá dentro. E foi quando eu o vi. Meu Ricardo estava sentado no chão, encolhido, com o rosto inchado e um corte feio perto do olho. A luz fraca de uma lâmpada pendurada no teto mostrava o pavor nos olhos dele. Ele não estava indisposto, como a minha nora disse. Ele estava preso. Você já sentiu aquela certeza no fundo da alma? Aquele instinto que grita que algo está terrivelmente errado, mesmo que o mundo inteiro tente te convencer do contrário? É uma força que vem de dentro, uma voz que não se cala. Se você acredita no poder de uma mãe que é empurrada até o seu limite, se inscreva no canal, porque essa história vai te mostrar que as mulheres que o mundo julga como fracas e velhas são, muitas vezes, as que guardam os segredos mais bem enterrados e a força mais surpreendente. É a história de como a costureira quietinha, que todos ignoravam, usou uma linha e uma agulha que ninguém conhecia para descosturar a vida de quem ousou machucar a sua única cria. Mas antes de eu contar como abri aquele cadeado e o que aconteceu nas semanas seguintes, preciso que você entenda como eu cheguei até ali. Preciso te levar de volta alguns meses, para o dia em que eu, acreditando estar fazendo a melhor coisa do mundo, encaixotei minha vida inteira e me mudei para aquela casa. Eu era só uma mãe com saudade, uma viúva solitária que achava que a felicidade era estar perto do filho. Mal sabia eu que estava entrando de cabeça numa armadilha bem montada, um lugar onde o meu amor seria usado como uma arma contra mim e onde eu descobriria que a família que eu pensei ter ganhado era, na verdade, uma gaiola de ouro. Meu nome é Elza Soares da Costa. Tenho 72 anos e passei a maior parte da minha vida sentada em frente a uma máquina de costura. Fui costureira em uma fábrica de tecidos por mais de 40 anos e, mesmo depois de me aposentar, continuei fazendo concertos e roupas para a vizinhança. Minhas mãos são a prova do meu trabalho, cheias de calos, com as pontas dos dedos marcadas por incontáveis picadas de agulha. Fiquei viúva há 5 anos, quando meu Joaquim se foi de repente, deixando um buraco no meu peito. Foi por causa dessa solidão que meu filho Ricardo me convenceu a vender meu pequeno apartamento, o lugar onde cada canto tinha uma lembrança nossa, para morar com ele, a esposa Verônica e os pais dela. A casa deles era enorme, com um jardim grande e quartos que pareciam nunca ter sido usados. Meu quarto era pequeno, nos fundos, perto da área de serviço, mas eu não me importava. Tinha levado comigo a minha velha máquina de costura, minha fiel companheira, e uma foto do meu Joaquim, que coloquei na mesinha de cabeceira. Minha rotina era simples. Acordava antes de todo mundo, passava um café fresco, arrumava a cozinha e cuidava das minhas plantas. Eu só queria me sentir útil, ajudar no que pudesse e, principalmente, estar perto do meu filho. Ver o Ricardo saindo para trabalhar todo dia, bem arrumado, me enchia de um orgulho que mal cabia em mim. Ele era o meu menino, o motivo de cada sacrifício que eu e o pai dele fizemos. Nos primeiros meses, tudo parecia estar se ajeitando. Ricardo parecia feliz por me ter ali. Ele me dava um beijo na testa toda manhã antes de sair. Verônica, minha nora, era educada, embora um pouco distante. Os pais dela, Sérgio e Lúcia, que também moravam na casa, me tratavam com uma formalidade que eu achava estranha,
mas eu dizia a mim mesma que era o jeito de gente rica. Eu, com meu jeito simples, fazia o meu melhor para não atrapalhar. Preparava o almoço, lavava a louça, passava as roupas. Achava que, com o tempo, eles se acostumariam comigo e me veriam como parte da família. Eu me sentia grata pela oportunidade, por não estar mais sozinha no meu apartamento vazio. Toda noite, antes de dormir, eu olhava para a foto do meu Joaquim e conversava com ele em pensamento. Contava como o nosso Ricardo estava bem, como tinha uma casa bonita e uma esposa elegante. Eu dizia: você ia gostar de ver, meu velho. Todo o nosso esforço valeu a pena. Nosso filho venceu na vida. Eu me sentia em paz, com a sensação de dever cumprido. Acreditava de verdade que, depois de uma vida inteira de trabalho duro e preocupações, eu finalmente podia descansar, protegida e cuidada pela família do meu filho. Eu confiava neles, confiava no amor do meu filho e na bondade das pessoas. Era um engano que me custaria muito caro. Eu nasci no interior de Minas Gerais, numa casinha de pau a pique com chão de terra batida, daquelas que a chuva forte ameaçava levar embora. Meu pai era lavrador, saía de casa antes do sol nascer e voltava com o corpo moído, as mãos grossas como casca de árvore. Minha mãe lavava roupa para fora, na beira de um córrego, e eu me lembro de ver as costas dela curvadas sobre a bacia o dia inteiro, a pele enrugada pela água e pelo sabão. A gente não tinha quase nada. Eu tive um vestido só por muitos anos, que minha mãe remendava com tanto cuidado que os remendos acabaram virando parte do desenho do tecido. A fome era uma visita constante na nossa porta, e aprendi desde cedo que a vida era uma luta diária, onde cada pedaço de pão era uma vitória. Com 15 anos, a seca apertou tanto que não tinha mais o que plantar, nem o que colher. Meu pai olhou para mim e disse: minha filha, aqui não tem futuro para você. E me colocou num ônibus para a cidade grande, com uma trouxa de roupa e o endereço de uma prima distante. A cidade me assustou. O barulho, as luzes, a quantidade de gente correndo para todos os lados. Eu me sentia um peixe fora d'água. Meu primeiro trabalho foi de faxineira na casa de uma família rica. Eu limpava o chão de joelhos, esfregava banheiros que eram maiores que o quarto onde eu dormia e comia as sobras da comida deles na cozinha, sozinha. Era um trabalho duro, que me deixava com o corpo doendo da cabeça aos pés, mas eu nunca reclamei. Mandava quase todo o dinheiro que ganhava para os meus pais. Foi ali, limpando a poeira dos outros, que vi uma máquina de costura pela primeira vez de perto. A patroa tinha uma, mas não usava. Fiquei fascinada. Pedi para aprender e, nas minhas raras folgas, comecei a treinar em retalhos de pano. Logo consegui um emprego numa fábrica de tecidos. Passei 45 anos da minha vida lá dentro. O barulho das máquinas era tão alto que, quando eu chegava em casa, minha cabeça continuava zumbindo por horas. O cheiro de tecido e de óleo de máquina grudava na minha roupa, no meu cabelo. Eu passava o dia sentada na mesma posição, com as costas curvadas, os olhos fixos na agulha que subia e descia sem parar. Era um trabalho repetitivo, cansativo, mas era honesto. Era o meu sustento, mas o salário da fábrica mal dava para as contas. Então, à noite e nos fins de semana, eu costurava para a vizinhança. Minha pequena máquina Singer, que comprei em dezenas de prestações, virou minha companheira inseparável. Enquanto a cidade dormia, a luz do meu quartinho ficava acesa. Eu fazia concertos, barras de calça, vestidos de festa. As pessoas me procuravam porque eu era caprichosa e cobrava barato. Muitas vezes, eu virava à noite trabalhando, com uma xícara de café do lado, para entregar uma encomenda no prazo. O cansaço era tanto que às vezes eu cochilava em cima da máquina, acordando com o barulho da agulha batendo em falso. Minhas mãos, com o tempo, foram ficando cheias de calos e marcas de picada. Todo esse esforço não era para mim. Eu nunca sonhei com luxo, com roupas caras ou com viagens. Meu sonho era simples: ter uma família, uma casa segura e poder dar para o meu filho uma vida diferente da minha. Eu queria que ele estudasse, que ele não precisasse quebrar as costas como eu e o pai dele. Cada centavo que eu guardava, cada hora de sono que eu perdia, era um tijolinho que eu colocava na construção desse futuro. Eu olhava para as minhas mãos e não via o cansaço, via a promessa de uma vida melhor para quem viesse depois de mim.
Era essa esperança que me fazia levantar da cama todos os dias, mesmo quando o corpo implorava por descanso. Hoje, quando olho para as minhas mãos, vejo o mapa da minha vida. Cada calo conta a história de um vestido entregue. Cada cicatriz de agulha é a marca de uma noite em claro. Minhas costas doem de um jeito crônico, uma dor que virou minha companheira e que nenhum remédio consegue apagar por completo. A vista ficou cansada de tanto forçar para enxergar a linha no buraco da agulha sob a luz fraca. Mas eu não me arrependo de nada. Cada gota de suor, cada dor que senti, foi por um motivo. Foi pelo meu filho. Eu construí a vida dele com as minhas próprias mãos, ponto por ponto, com a mesma paciência e dedicação com que construía uma peça de roupa. Foi numa dessas minhas idas e vindas da fábrica que conheci o Joaquim. Ele era pedreiro numa obra perto de onde eu trabalhava. Um homem simples, de pouca fala e muito trabalho, assim como eu. Nossas mãos eram parecidas, marcadas pela lida diária. A gente começou a conversar na hora do almoço. Ele dividia a marmita dele comigo e eu remendava as roupas de trabalho dele. Não foi um romance de cinema. Foi algo que nasceu do respeito, da gente se reconhecer um no outro. A gente entendia o cansaço um do outro sem precisar de palavras. Ele me olhava com uma ternura que eu nunca tinha recebido de ninguém. Nós nos casamos numa cerimônia simples na igreja do bairro e fomos morar numa casinha que ele mesmo ajudou a levantar. Nossa vida era uma parceria. Ele saía para a obra, eu para a fábrica, e à noite a gente se encontrava em casa, cansados, mas juntos. Ele me ajudava a enrolar as linhas e eu fazia um café forte para ele relaxar. Construímos nossa vida aos poucos, com muito suor e economia. Não tínhamos luxo, mas tínhamos um ao outro. Tínhamos um lar de verdade, onde a gente se sentia seguro. O Joaquim era meu porto seguro, a força que me faltava nos dias mais difíceis. Ele sempre dizia: "Nós somos uma dupla, Elsa. Um segura a mão do outro e a gente atravessa qualquer tempestade." E atravessamos muitas, mas a pior tempestade veio sem aviso. 5 anos atrás, o Joaquim levantou, me deu um beijo na testa como fazia todos os dias, e foi para o trabalho. Na hora do almoço, o mestre de obras me ligou. Meu Joaquim tinha tido um ataque do coração fulminante, ali mesmo, no meio da obra. Meu mundo desabou. O silêncio que ficou na nossa casa era ensurdecedor. Perdi meu companheiro, meu melhor amigo, a metade da minha alma. Na noite do velório, olhando para o rosto sereno dele, eu fiz uma promessa silenciosa. Eu prometi que cuidaria do nosso Ricardo com a minha vida e que protegeria tudo que nós dois construímos juntos com tanto sacrifício. Eu ia honrar a memória dele. O nascimento do Ricardo foi a maior alegria das nossas vidas. Eu me lembro de segurar aquele pacotinho de gente nos braços pela primeira vez e sentir um amor tão grande que chegava a doer. Ele era o nosso milagre, a prova de que todo o nosso esforço tinha valido a pena. O nome completo dele é Ricardo Costa, uma mistura do meu sobrenome com o do Joaquim. Desde pequeno, ele foi um menino estudioso, inteligente, e eu e o pai dele fizemos de tudo, absolutamente tudo, para que ele tivesse as oportunidades que nós nunca tivemos. Ele era o centro do nosso universo, a razão de cada sacrifício que fazíamos sem nem pensar 2 vezes. Quando o Ricardo precisou fazer um cursinho para entrar na faculdade, o dinheiro ficou curto. Na mesma época, o médico me receitou um remédio caro para a artrite que já castigava minhas juntas. Eu não tive dúvida. Olhei para a receita, olhei para o boleto do cursinho e fiz minha escolha. Passei meses aguentando a dor em silêncio, com um sorriso no rosto, para que ele pudesse estudar. Eu mancava para ir ao trabalho, sentia pontadas agudas nas mãos enquanto costurava, mas dizia para todo mundo que estava tudo bem. A dor nas minhas juntas não era nada perto do orgulho que eu sentia ao vê-lo chegar em casa com os livros debaixo do braço. Para comprar os primeiros livros da faculdade, que eram caríssimos, o dinheiro da poupança não foi suficiente. Eu tinha um pequeno broche de ouro que era da minha mãe, a única herança, a única coisa de valor que eu tinha do meu passado. Guardava como um tesouro. Numa tarde, sem contar para ninguém, fui até o centro da cidade e entrei numa loja que comprava ouro. Senti meu coração apertar quando entreguei aquela peça na mão do vendedor. Era como se eu estivesse vendendo um pedaço da minha história. Mas quando saí de lá com o dinheiro na mão, eu sabia que tinha feito a coisa certa. A educação do meu filho valia mais do que qualquer joia.
E teve as incontáveis vezes em que a comida em casa era pouca. O Joaquim chegava cansado da obra, o Ricardo em fase de crescimento. Eu cozinhava o pouco de carne que a gente conseguia comprar e, na hora de servir, eu colocava a maior parte no prato deles. Quando me perguntavam por que eu não estava comendo, eu dizia que estava sem fome, que tinha comido mais cedo. Meu jantar, muitas noites, foi um prato de arroz puro ou uma xícara de café com pão. Eu ia dormir com o estômago roncando, mas com o coração em paz, sabendo que meu filho e meu marido estavam bem alimentados. Uma mãe faz essas coisas sem pensar. O sacrifício vira um ato de amor. O que ninguém nunca soube, nem mesmo o Ricardo, é que o Joaquim, com aquela sabedoria de homem do campo, fez uma coisa muitos anos atrás, quase 40 anos, para ser exata. Ele juntou cada centavo que a gente economizou por uma década, o dinheiro de uma vida inteira de suor, e comprou um terreno bem grande nos arredores da cidade. Naquela época, era só mato e poeira. Ninguém dava nada por aquele lugar. Todo mundo achou que ele tinha ficado louco, que tinha enterrado nosso dinheiro. Mas ele tinha uma visão. Ele dizia que a cidade um dia ia crescer para aquele lado. Ele me fez prometer que a gente nunca contaria para ninguém sobre aquele terreno. Ele guardou a escritura numa pasta velha, no fundo do nosso guarda-roupa. Isso aqui, Elsa, ele me disse um dia, com os olhos sérios, é o nosso bote salva-vidas. A gente só vai usar se o barco afundar de vez. Quero que nosso filho aprenda a lutar pelas coisas dele, sem contar com facilidades. Ele tinha medo que o dinheiro mudasse as pessoas, que trouxesse ganância para perto da nossa família. Então, nós vivemos nossa vida simples de sempre, como se aquele pedaço de chão não existisse, guardando nosso segredo a 7 chaves. Eu segui a promessa dele à risca, mesmo depois que ele se foi. Continuei vivendo com a minha aposentadoria modesta, fazendo meus bicos de costura. Nunca toquei no assunto, mas aquele terreno, que era considerado inútil, hoje fica numa das áreas mais valorizadas da cidade. Um tempo atrás, por curiosidade, pedi para um corretor amigo avaliar. Fiquei sem ar quando ele me disse o valor. Aquele pedaço de mato que o Joaquim comprou com tanto sacrifício vale hoje quase R$1 milhão. Eu, a costureira quietinha que todos achavam que não tinha onde cair morta, tinha um segredo que podia mudar tudo. Eu só não imaginava que o barco ia afundar justamente dentro da casa do meu próprio filho. A primeira vez que vi a Verônica, meu filho a trouxe para almoçar no meu antigo apartamento, uns 2 anos antes de tudo acontecer. Ela era alta, magra, com um cabelo loiro sempre muito bem arrumado e unhas compridas pintadas de vermelho. Usava um perfume forte, chique, que tomou conta da minha sala pequena assim que ela entrou. Lembro que ela olhou para os meus móveis simples, para o meu sofá coberto com uma manta de crochê que eu mesma fiz, e deu um sorriso que não chegou nos olhos. Ricardo, por outro lado, estava radiante, com o peito estufado de orgulho. Ele segurava a mão dela como se fosse um tesouro. Eu, como toda mãe, só queria ver meu filho feliz. Então, preparei a melhor macarronada que sabia fazer e a tratei como uma rainha, mesmo sentindo um arrepio estranho, uma frieza que vinha dela e que eu não sabia explicar. Logo depois que eles começaram a namorar, comecei a notar pequenas mudanças no Ricardo. Ele, que sempre usou roupas simples, começou a aparecer com camisas de marca, sapatos caros. Começou a usar palavras que eu nunca tinha ouvido ele falar, palavras difíceis que pareciam não caber na boca dele. Às vezes, quando eu contava uma história do bairro ou da fábrica, ele parecia ficar com um pouco de vergonha, olhando para os lados como se Verônica estivesse ali para julgá-lo. Eu dizia para mim mesma que era bobagem, que ele estava apenas amadurecendo, entrando num mundo novo, mais sofisticado. Eu me convencia de que ele estava melhorando de vida, e isso era tudo que eu sempre quis. Mal sabia eu que ele não estava subindo, estava sendo engolido por um mundo que não era o dele. As primeiras semanas na casa nova foram de uma estranheza educada. A primeira coisa que me incomodou foi quando minhas caixas da mudança chegaram. Eu tinha meu sofá velhinho, a poltrona do Joaquim, uma mesinha de centro que lixei e envernizei com as próprias mãos. Verônica olhou para tudo com uma cara de espanto. Dona Elsa, com todo respeito, mas essas coisas não combinam com a decoração da casa, ela disse com a voz mansa. Vamos deixar tudo no seu quarto, fica mais aconchegante para a senhora.
Na hora eu concordei, sem querer criar caso. Pensei que ela tinha razão. A casa era dela, o estilo era dela. Mas quando fechei a porta do meu quartinho e vi minha vida inteira espremida ali, senti um aperto no peito, como se minhas memórias tivessem sido colocadas de castigo. Na primeira semana, conheci os pais dela, Sérgio e Lúcia, que moravam na casa principal. Sérgio era um homem alto, de cabelos grisalhos e uma cara sempre séria, que passava o dia lendo jornal no escritório. Lúcia era a cópia de Verônica, só que mais velha. Sempre impecavelmente vestida, mesmo para ficar em casa, com um sorriso educado que nunca parecia sincero. Eles me cumprimentaram com um aperto de mão frouxo e me chamavam de Dona Elza, nunca só de Elza. Eu me sentia como uma visita distante, não como a mãe do genro deles. Mais uma vez, eu justifiquei para mim mesma. É gente rica, Elza. Eles são mais formais, é o costume deles, você que é simples demais. Eu tentava me encaixar, ficar quieta no meu canto para não incomodar. Meu costume era levantar cedo e fazer um café forte, do jeito que o Joaquim gostava, com um bolo de fubá para acompanhar. Nos primeiros dias, todos pareciam gostar, mas na segunda semana, Lúcia veio até a cozinha com uma expressão de desagrado. Elza, querida, esse cheiro de fritura e de bolo logo cedo me deixa enjoada, ela disse, abanando a mão no ar. Vamos tentar umas coisas mais leves, umas frutas, um iogurte. A partir daquele dia, ela assumiu a cozinha. Minhas panelas velhas foram guardadas no fundo do armário e substituídas por outras, brilhantes, e que eu tinha medo até de tocar. Eu, que sempre demonstrei meu amor pela comida, fui aos poucos sendo empurrada para fora da minha própria cozinha. Eu me convenci de que era para o bem da saúde de todos. Meu maior tesouro, além das lembranças, era minha máquina de costura. Eu a instalei num cantinho do meu quarto e, nas primeiras tardes, o barulhinho dela enchia o silêncio da casa. Uma semana depois, Verônica bateu na minha porta. Sogrinha, o papai está tentando ler e o barulho da máquina está atrapalhando a concentração dele, ela disse, com aquele sorriso falso. Será que a gente não podia colocar ela lá na lavanderia? Lá não incomoda ninguém. Meu coração afundou. Minha máquina era minha companheira, não uma coisa barulhenta para ser escondida. Mas o que eu podia fazer? Eu era um agregado naquela casa. Concordei com a cabeça baixa. Ricardo viu a cena de longe e não disse uma palavra. Apenas me ajudou a carregar a máquina para o quartinho frio e úmido dos fundos. Comecei a perceber que o dinheiro era um assunto delicado e central naquela casa. Ricardo, que sempre foi tão cuidadoso com as contas, parecia constantemente preocupado. Eu ouvia conversas pela metade entre ele, Verônica e Sérgio sobre investimentos de risco, prazos apertados e necessidade de capital. Um dia, tentei perguntar ao meu filho se estava tudo bem, se ele precisava de ajuda. Ele ficou pálido e desconversou na hora. É só pressão do trabalho, mãe. Coisa normal. Não se preocupa com isso, ele disse, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu senti que ele estava me escondendo alguma coisa, mas a presença constante de Sérgio por perto me impedia de insistir. Parecia que meu filho já não era mais o dono das próprias decisões. Aos poucos, eles começaram a me isolar do meu mundo. Minha vizinha do antigo apartamento, a dona Lourdes, me ligou para saber como eu estava. Foi Lúcia quem atendeu. Ouvi ela dizer, com uma voz adocicada: "A Elza está descansando agora, querida. Ela anda muito cansada, sabe? A idade pesa. Eu dou o seu recado." Ela nunca me deu o recado. Quando tentei ligar de volta, o telefone estava sempre ocupado ou alguém precisava usá-lo com urgência. Eles não me proibiam de sair, mas criavam tantos obstáculos que acabava sendo mais fácil ficar em casa. Eu estava me tornando uma prisioneira dentro daquela casa enorme, cercada de gente, mas me sentindo mais sozinha do que nunca. Ricardo estava cada vez mais distante. As nossas conversas, que antes eram longas, se resumiram a um bom dia apressado e um boa noite cansado. Ele chegava do trabalho e ia direto para o escritório com Sérgio. Muitas vezes eles jantavam lá mesmo, falando de negócios. Eu via a angústia nos olhos do meu filho, as olheiras fundas, o jeito que ele roía as unhas sem parar. Ele parecia um fantasma andando pela própria casa. Toda vez que eu tentava me aproximar, Verônica aparecia, dizendo que ele precisava descansar, que o trabalho o estava consumindo. Ela o afastava de mim com uma eficiência assustadora,
sempre com a desculpa de estar cuidando dele. Eu me sentia inútil, uma peça de mobília antiga que já não tinha mais serventia. O primeiro golpe de verdade, a primeira palavra que me feriu fundo na alma, veio numa noite de sábado, umas 6 semanas depois que eu me mudei. Estávamos todos na sala, uma raridade. Eu contei, com um pouco de saudade na voz, como eu e o Joaquim batalhamos para comprar nosso primeiro lote de tecido para eu começar a costurar para fora. Falei com orgulho do nosso esforço. Lúcia, que estava lixando as unhas, parou e olhou para mim com um desprezo que ela nem tentou disfarçar. Ainda bem que o Ricardo teve a inteligência de sair desse mundo de pobreza, não é mesmo? Ela disse com a voz cortante como vidro quebrado. Imagina só, um homem com o potencial dele, preso a uma vida de costureira e pedreiro. Seria um desperdício. O silêncio que se seguiu foi pesado. Olhei para o Ricardo, esperando que ele me defendesse. Mas ele só abaixou a cabeça e ficou olhando para o chão. Naquele momento, eu entendi que, para eles, minha vida inteira de luta não era motivo de orgulho. Era uma vergonha a ser esquecida. Depois daquela noite, o silêncio do Ricardo se tornou uma parede de gelo entre nós. Ele passava por mim de manhã com um aceno de cabeça, sem o beijo na testa, sem o bença mãe. Seus olhos me evitavam, como se olhar para mim doesse nele. Na semana seguinte, Lúcia entrou no meu quarto enquanto eu dobrava umas roupas, e com um sorriso que não chegava aos olhos, disse que eu precisava me arrumar melhor, mesmo para ficar em casa. A gente nunca sabe quem pode aparecer, não é, Elsa? Não queremos passar uma impressão de desleixo. Ela olhou para o meu vestido simples de chita, o mesmo que usei por anos, e eu senti minhas bochechas queimarem. Era a minha roupa, a minha vida, e para ela era um sinal de vergonha, algo que precisava ser escondido ou consertado para se encaixar no mundo deles. 2 semanas depois, a humilhação tomou uma nova forma. Verônica me encontrou na cozinha e, com uma voz manhosa, pediu dinheiro emprestado. Sogrinha, são só R$ 200 para eu fazer as unhas e o cabelo. O cartão do Ricardo deu um probleminha. Te devolvo assim que ele resolver. Eu sabia que não ia ver aquele dinheiro de volta. R$ 200 era uma parte considerável da minha aposentadoria, o dinheiro que eu usava para comprar meus remédios e minhas linhas. Mas como eu podia negar? Era a esposa do meu filho. Abri minha carteira, tirei as notas contadas, sentindo o estômago embrulhar. A mão dela, com unhas perfeitamente pintadas, pegou o meu dinheiro suado como se fosse nada. Foi a primeira de muitas vezes. A quantia só aumentava e a desculpa era sempre a mesma. Aos poucos, eles começaram a cortar meus laços com o mundo lá fora. Minha melhor amiga, a dona Lourdes, com quem eu falava toda semana, veio me visitar numa tarde. Eu a vi pelo vidro da janela da sala, parada no portão. Lúcia foi atendê-la. Ouvi sua voz clara e firme dizendo: "A Elsa não pode receber visitas agora. Ela está muito cansada, a idade sabe como é. Precisa de repouso absoluto." Lourdes foi embora com uma cara de preocupação, e meu coração se partiu em 1000 pedaços. Eu não estava cansada. Eu estava presa. Naquela noite, tentei usar o telefone para ligar para ela, mas Sérgio apareceu e disse, com a voz grossa, que a linha precisava ficar desocupada para ligações de negócios. Eles estavam construindo uma muralha ao meu redor, tijolo por tijolo. 1 mês se passou, e a minha presença na casa se tornou um incômodo visível para Sérgio. Toda vez que eu entrava na sala onde ele estava assistindo televisão, ele aumentava o volume no máximo, num ato claro de que não queria ouvir nem o som da minha respiração. Se eu sentava no sofá, ele levantava e ia para o escritório batendo a porta. Ele nunca me dirigiu uma palavra grosseira, mas seu desprezo era gritante. Era um tratamento de silêncio que me fazia sentir menor que um grão de poeira. Eu comecei a passar a maior parte do tempo no meu quartinho, com a porta fechada, apenas para não ser um fardo, para não incomodar. O barulho da minha máquina de costura, agora na lavanderia, era a única voz que me fazia companhia. A crueldade de Lúcia era mais direta. Numa tarde, ela decidiu que meu quarto precisava de uma limpeza geral. Entrou com um saco de lixo grande e começou a mexer nas minhas coisas sem pedir permissão. Ela pegou uma caixa de sapatos velha, onde eu guardava retalhos de tecidos especiais, pedaços de vestidos que fiz para o Ricardo quando era criança, um pedaço do vestido de noiva de uma cliente querida. Eram minhas memórias.
Quanta velharia, Elsa! Isso só junta poeira e traça, ela disse, e jogou a caixa inteira dentro do saco de lixo antes que eu pudesse dizer uma palavra. Eu fiquei paralisada, vendo um pedaço da minha vida ser tratado como lixo. Quando ela saiu, eu chorei em silêncio, abraçada ao meu travesseiro. Eles começaram a envenenar o Ricardo contra mim, bem debaixo do meu nariz. Eu ouvia as conversas deles da cozinha, vozes que eles não faziam questão de abaixar. Ricardo, sua mãe está ficando esquecida. Outro dia deixou o fogão ligado. Verônica mentia. Ela não entende que a nossa vida é outra. Fica falando daquele passado de miséria o tempo todo. É constrangedor, Lúcia completava. Ricardo não dizia nada, apenas suspirava. E a cada dia ele se afastava mais. A cumplicidade que tínhamos, a nossa ligação, estava sendo cortada, fio por fio, pela tesoura afiada daquelas pessoas. Eles estavam me apagando da vida do meu próprio filho. E ele estava deixando. Numa noite, eu juntei toda a coragem que me restava. Esperei Ricardo sair do escritório e o abordei no corredor. Meu coração batia descontrolado. Meu filho, comecei, com a voz trêmula. A gente precisa conversar. Eu não estou me sentindo bem aqui. Ele me olhou pela primeira vez em semanas, e eu vi a dor nos olhos dele. Mas antes que ele pudesse responder, Verônica surgiu como uma sombra. Amor, seu pai está te chamando. É urgente, ela disse, pegando no braço dele e o puxando. Depois você fala com a sua mãe. O que ela tem para dizer pode esperar, não é nada importante. Ela me lançou um olhar vitorioso por cima do ombro. Aquele nada importante ecoou na minha cabeça como uma sentença. Foi ali, naquele corredor mal iluminado, que eu finalmente entendi tudo. Não era implicância, não era o jeito de gente rica. Era um plano. Eles me queriam fora do caminho, me queriam invisível, insignificante. Eles precisavam que o Ricardo se desconectasse de mim, do seu passado, para que pudessem controlá-lo por completo. Eu não era a mãe do dono da casa, eu era uma peça antiga que eles queriam descartar. Senti um frio subir pela espinha e minhas pernas fraquejaram. Apoiei-me na parede para não cair. A dor no meu peito era física, uma pontada aguda que me tirou o ar. Eu não era mais a mãe que ele amava. Eu era um problema que eles estavam resolvendo. A partir daquele dia, a humilhação se tornou rotina. Na hora do jantar, Lúcia começou a arrumar a mesa apenas para 4 pessoas. Quando perguntei onde eu sentaria, ela respondeu com uma doçura venenosa. Ah, Elsa, pensei que você preferiria comer na cozinha mais sossegada. Aquelas nossas conversas de negócios são tão chatas, você não ia gostar. Da primeira vez, Ricardo ainda teve um pingo de coragem e disse: Mãe, senta aqui. Mas o olhar que Sérgio lançou para ele foi tão duro, tão ameaçador, que ele se calou. Na noite seguinte, meu prato já estava posto na mesinha da cozinha. Eu comia sozinha, ouvindo as risadas deles na sala de jantar, engolindo a comida com um nó na garganta. A maldade deles chegou ao ponto de me acusarem sem usar palavras. Um dia, Lúcia fez um escândalo porque um par de brincos baratos, que ela usava para ficar em casa, havia sumido da sua penteadeira. Ela não me acusou diretamente, mas revirou a casa inteira, fazendo questão de olhar com desconfiança para mim toda vez que passava pelo meu quarto. É tão estranho, estava bem aqui ontem. Será que alguém pegou por engano? Ela dizia em voz alta para Verônica. A insinuação era clara. No dia seguinte, os brincos apareceram magicamente na gaveta dela. Foi um teatro cruel para me colocar no papel de ladra, de velha senil e desonesta. Ricardo assistiu a tudo sem dizer uma única palavra em minha defesa. Quando faltava uma semana para o Natal, o isolamento era total. Eu só saía do meu quarto para ir ao banheiro ou à cozinha, sempre na ponta dos pés, tentando ser invisível. Eu via a casa sendo enfeitada, as luzes piscando, a árvore de Natal sendo montada na sala, cheia de presentes caros. Eu via a agitação deles, os planos para a grande ceia, e eu não fazia parte de nada daquilo. Eu era uma fantasma na minha própria família. Ricardo passava por mim como se eu fosse parte da parede. O rosto dele estava sempre pálido, com olheiras fundas. Ele parecia um prisioneiro naquela casa tanto quanto eu. Eu só não sabia ainda o quão literal essa palavra se tornaria. Nos dias que antecederam a véspera de Natal, eu me agarrei a uma última esperança.
Pensei que talvez o espírito natalino amolecesse o coração deles, que na noite da ceia meu filho se lembraria de mim, me daria um abraço e diria que tudo ficaria bem. Eu costurei um vestido novo para mim, um tecido florido que eu guardava para uma ocasião especial. Eu planejava fazer o bolo de fubá que ele tanto amava desde criança. Era uma esperança pequena, frágil, mas era tudo o que me restava. Eu não podia imaginar que, em vez de um abraço, eu receberia a mensagem mais fria e cruel da minha vida, e que aquela noite me mostraria uma verdade muito mais terrível do que toda a humilhação que eu já tinha sofrido. Era a manhã da véspera de Natal, e o cheiro do meu bolo de fubá, aquele que o Ricardo amava desde menino, enchia a casa. Eu já estava com meu vestido florido, o melhor que eu tinha, sentindo o coração um pouco mais leve com a esperança de que a noite traria um pouco de paz. Foi quando meu celular, um presente dele, apitou em cima da mesa. A tela acendeu com a mensagem: "Mãe, não venha para a ceia hoje. Não quero te ver." Li uma vez, duas, três. Cada palavra era um caco de vidro entrando no meu peito. Senti um frio na barriga, um nó tão apertado na garganta que o ar não passava. Olhei para o bolo esfriando no balcão, para a minha roupa de festa, e de repente tudo pareceu uma piada de mau gosto. As lágrimas vieram quentes, silenciosas, molhando o tecido florido que eu tinha costurado com tanto carinho. Mas alguma coisa dentro de mim, aquele instinto de mãe que não se cala, gritava que aquilo não era o meu Ricardo. Aquele não era o menino que eu criei. Depois de chorar por horas, decidi ir. Não para a festa, mas para entender. Cheguei na rua dele e a casa estava toda iluminada, a música alta vazando pelas janelas. Fiquei do outro lado da rua, no escuro, vendo os carros chiques parando e as pessoas entrando, rindo alto. Criei coragem e toquei a campainha. Foi Verônica quem abriu, com um copo na mão e um sorriso que não chegava nem perto dos olhos. "Sogrinha, que surpresa! O Ricardo está indisposto, coitado. Pegou uma gripe forte, está dormindo. É melhor a senhora voltar para casa para não pegar também." Lúcia apareceu atrás dela, confirmando a história com a cabeça, com um olhar de desprezo que dizia: "Você não é bem-vinda aqui." Meu estômago gelou. Eu sabia que elas estavam mentindo. Eu não discuti. Apenas disse: "Está bem, eu volto outra hora." Com a voz mais firme que consegui e me virei, andando devagar pela calçada. Assim que saí do campo de visão delas, dei a volta no quarteirão e entrei pela Rua dos Fundos. O muro era baixo em uma parte, e com o coração batendo na boca, eu consegui passar para o Jardim dos Fundos. A grama estava úmida e fria sob os meus sapatos velhos. Fui andando na ponta dos pés, me escondendo atrás das plantas, até chegar numa pequena construção de tijolos, um quartinho de ferramentas que ficava bem no final do terreno. A música da festa parecia distante agora. A única coisa que eu ouvia era o som do meu próprio sangue pulsando nos ouvidos. E foi então que eu vi. A porta do quartinho estava trancada por fora com um cadeado grande, enferrujado. Meu corpo inteiro começou a tremer. Com as mãos trêmulas, me apoiei na parede fria e colei o rosto no vidro sujo e empoeirado da pequena janela. A luz lá dentro era fraca, vinha de uma única lâmpada amarelada pendurada no teto. Demorei um pouco para meus olhos se acostumarem com a escuridão, mas quando a imagem ficou nítida, o ar sumiu dos meus pulmões. Meu Ricardo estava lá, sentado no chão de cimento, encolhido num canto, com a camisa social rasgada e o rosto inchado. Havia um corte feio e roxo perto do olho esquerdo, e o lábio dele estava partido. Ele não estava indisposto. Ele estava preso. Ele tinha sido machucado. Minhas pernas ficaram bambas e eu tive que me segurar na parede para não desabar ali mesmo, no chão molhado. Um gosto amargo de pânico subiu pela minha garganta. Nossos olhos se encontraram através do vidro. Eu vi o pavor, a humilhação e um pedido de socorro silencioso no olhar dele. Ele tentou se levantar, mas pareceu não ter forças. Naquele momento, vendo o terror nos olhos da minha única cria, a Elsa boazinha, a Elsa que aguentava tudo calada, morreu. Um fogo que eu não sabia que existia subiu do fundo da minha alma, queimando toda a tristeza e todo o medo. A costureira dentro de mim acordou, mas não para remendar. Era para descosturar, fio por fio, a vida miserável daquelas pessoas que ousaram levantar a mão para o meu filho. Eu não chorei.
Meus olhos secaram e tudo o que eu sentia era uma fúria fria, cortante como a ponta de uma agulha nova. Eles tinham cruzado a única linha que jamais poderiam ter cruzado. Afastei-me da janela devagar, sem fazer barulho, recuando para a escuridão das árvores. As risadas que vinham da casa principal não pareciam mais de festa. Pareciam as risadas de demônios celebrando a maldade. Eu voltei para a rua do mesmo jeito que entrei, com o corpo movido por uma força que não era minha. Enquanto caminhava de volta para o ponto de ônibus, com o vestido florido agora amassado e sujo de terra, eu não sentia mais a dor da humilhação. Eu sentia o peso de uma promessa. Eu não sabia exatamente como, mas eu ia tirar meu filho dali. E depois, eu ia usar cada centavo do segredo que guardei por 40 anos para destruir Sérgio, Lúcia e Verônica. Eles iam aprender, da pior maneira possível, que nunca se deve subestimar a força de uma mãe. Naquela mesma madrugada de Natal, enquanto a festa dos monstros ainda ecoava ao longe, eu consegui arrombar o cadeado do quartinho com uma barra de ferro que encontrei jogada perto do muro. Meu Ricardo mal conseguia andar. Eu o apoiei nos meus ombros, um peso que não era nada perto do peso que eu sentia no coração, e o tirei dali como uma fugitiva. Levei-o para a casa de uma prima minha, a Cida, numa cidade vizinha, um lugar onde ninguém pensaria em procurá-lo. Nos primeiros dias, ele mal falava, apenas dormia, acordava assustado e tinha febre alta por causa dos ferimentos. Eu passei 2 noites em claro, sentada numa cadeira ao lado da cama dele, colocando panos úmidos na sua testa e olhando para o rosto machucado do meu menino. A dor de mãe que eu sentia era uma brasa acesa no meu peito, mas a tristeza já tinha dado lugar a uma fúria fria, calculada. Eles não iam sair impunes. Eu só precisava encontrar a arma certa para a minha guerra. Foi na 3ª noite, enquanto eu olhava para a chuva batendo na janela do quartinho da Cida, que a lembrança do meu Joaquim veio com uma força que quase me derrubou. Lembrei de uma conversa que tivemos há muitos e muitos anos, sentados na nossa cozinha simples. Ele segurou minhas mãos, aquelas mãos já cansadas de tanto costurar, e disse com a voz séria: Elsa, a vida é como um mar. Às vezes está calmo, às vezes vem tempestade. Por isso que eu comprei aquele pedaço de chão. É o nosso bote salva-vidas. A gente nunca vai falar dele para ninguém, nem para o Ricardo. A gente só usa se o barco afundar de vez para salvar a nossa família. Naquele momento, ouvindo o som da chuva, eu entendi. O barco não tinha só afundado. Ele tinha sido atacado por piratas. A hora de usar o bote salva-vidas tinha chegado. A promessa que fiz ao meu Joaquim não era só de silêncio, era de proteção, e eu ia protegê-los. No dia seguinte, pedi para a Cida cuidar do Ricardo e peguei um ônibus de volta para a cidade. Fui direto para o meu antigo apartamento, que por sorte ainda não tinha sido vendido. A poeira cobria os móveis, e o silêncio do lugar me trouxe uma saudade doída do meu Joaquim. Fui até o nosso quarto, abri o guarda-roupa velho, que rangeu como se estivesse reclamando. No fundo, atrás de uma pilha de lençóis amarelados pelo tempo, estava a pasta de papelão que eu não tocava há 5 anos. Minhas mãos não tremiam. Com um cuidado quase sagrado, eu a peguei. O cheiro de papel velho e guardado invadiu minhas narinas. Ali dentro, protegido por um plástico, estava o documento, a escritura daquele terreno que o meu Joaquim comprou com o suor de uma vida inteira. Era a prova de que a nossa história de trabalho duro tinha um valor que ninguém conhecia. Eu me sentei no chão empoeirado e olhei para aquele papel. Lembrei da vez, uns 2 anos atrás, em que a curiosidade me venceu. Pedi a um corretor antigo, amigo da vizinhança, para dar uma olhada no valor daquela área, sem dizer que era minha. Lembro que ele riu e disse: Dona Elsa, quem tem terra ali hoje tem um tesouro. E me falou o número. Um número que na época me pareceu impossível, coisa de outro mundo. Quase 950 mil reais. Eu, a costureira que eles humilhavam, que comia na cozinha e a quem eles pediam dinheiro emprestado para fazer as unhas, tinha em mãos o poder de comprar e vender a vida de luxo deles 10 vezes. O bote salva-vidas do Joaquim não era um bote, era um navio de guerra. E eu era a capitã. A decisão foi tomada ali, no chão frio, com a poeira das minhas memórias. Na segunda-feira seguinte, com a pasta debaixo do braço, comecei a agir. A primeira coisa era encontrar um advogado de confiança.
Lembrei do Dr. Arnaldo, um senhor de cabelos brancos que cuidou do inventário simples do Joaquim. Ele era um homem correto, da moda antiga, que não se impressionava com dinheiro. Procurei o nome dele na lista telefônica. Liguei para o escritório e uma secretária de voz simpática atendeu. Expliquei que era um assunto urgente e pessoal. Ela foi educada, mas disse que a agenda dele estava cheia. Eu insisti, com uma firmeza na voz que nem eu sabia que tinha. Diga a ele que é Elsa, viúva de Joaquim Costa. Ele vai se lembrar. A moça pareceu sentir a urgência na minha voz e, depois de me deixar esperando um pouco, voltou e marcou um horário para a quinta-feira. Aqueles 3 dias de espera pareceram uma eternidade, mas eu os usei para me preparar. Enquanto esperava pelo dia da reunião, eu ligava para a Cida 3 vezes por dia para saber do Ricardo. Ele já estava melhor, a febre tinha baixado, mas a voz dele no telefone era a de um homem quebrado. Ele me pedia perdão o tempo todo, chorando como uma criança. Eu dizia para ele ter calma, para se recuperar, que a mãe dele ia resolver tudo. Mas como, mãe? Eles têm tudo, nós não temos nada. Ele dizia com a voz embargada. E eu respondia, sentindo o peso da pasta de documentos ao meu lado. Meu filho, a gente tem mais do que eles imaginam. A gente tem a verdade e a gente tem justiça guardada há 40 anos. Agora descansa. Desligava o telefone e olhava para a escritura. Cada humilhação que passei, cada lágrima que engoli, virava combustível para a minha determinação. Na quinta-feira, vesti meu melhor vestido, um azul marinho discreto, e fui para o escritório do Dr. Arnaldo. Era um prédio antigo no centro da cidade, com um elevador que fazia barulho para subir. O escritório dele era silencioso, cheirava a livros e madeira. Ele me recebeu com um aperto de mão firme e um olhar gentil. Dona Elsa, que surpresa! Sente-se, por favor. Aceita um café? Eu aceitei, mais para molhar a boca seca do que por vontade. Ele me ouviu em silêncio por quase 1 hora. Contei tudo, desde o primeiro dia na casa até a noite de Natal, sem chorar, com a voz firme. Meus olhos ardiam, mas eu não derramei uma lágrima. Eu não estava ali para pedir consolo, estava ali para contratar um general para a minha batalha. Quando terminei de falar, o silêncio na sala era pesado. Dr. Arnaldo me olhava por cima dos óculos com uma expressão séria. Então, eu abri a pasta velha e coloquei a escritura em cima da mesa de madeira escura e brilhante dele. O papel amarelado contrastava com o luxo discreto do escritório. E é com isso aqui que eu vou pagar pela justiça do meu filho, eu disse. Ele pegou o documento, leu com atenção e seus olhos se arregalaram um pouco. Ele tirou os óculos, limpou as lentes e me olhou de um jeito diferente, com um respeito novo. Dona Elsa, ele disse, com a voz grave, isso aqui não paga só pela justiça. Isso aqui destrói impérios construídos na maldade. Naquele momento, eu soube que tinha encontrado meu aliado. A guerra silenciosa da costureira tinha acabado de começar. Naquela mesma semana, o Dr. Arnaldo começou a se mover com a rapidez e a precisão de um relojoeiro experiente. A primeira coisa que ele fez foi levar a escritura do terreno a um cartório para confirmar que estava tudo certo, que o papel era verdadeiro e que não havia nenhuma dívida ou problema amarrado nele. Enquanto ele fazia isso, eu passei horas conversando com o Ricardo, que ainda estava muito abalado, mas aos poucos ia me contando os detalhes do que tinha descoberto. Ele falava de nomes de empresas que ele não conhecia, de dinheiro que entrava e saía da conta da firma dele, sem explicação. Eu anotava tudo num caderno de capa dura, com a minha letra tremida, cada palavra dele se transformando em munição para a nossa guerra silenciosa. Aquele caderno virou meu livro de contas, onde eu não anotava dinheiro, mas sim a dívida que eles tinham comigo. Nas 2 semanas seguintes, o plano começou a tomar forma de verdade. O Dr. Arnaldo me explicou que a palavra do Ricardo, por mais que fosse verdade, não era o suficiente. A gente precisava de provas que não pudessem ser negadas. Ele sugeriu contratar uma equipe de investigadores particulares, gente discreta e eficiente, que pudesse seguir o Sérgio e descobrir com quem ele se encontrava e o que ele fazia. O custo era alto, mas o Dr. Arnaldo me acalmou. Ele usou a escritura do terreno como uma garantia para conseguir um adiantamento, um dinheiro para começar a trabalhar. Eu assinei os papéis sem hesitar. Naquele momento, o dinheiro não era mais para comprar conforto, era para comprar a verdade. Cada centavo gasto
Era um ponto que eu dava para descosturar a vida de mentiras deles. Levou quase um mês, mas as primeiras informações começaram a chegar. Os investigadores eram bons, quase invisíveis. Eles mandavam para o Dr. Arnaldo fotos tiradas de longe, mostrando o Sérgio se encontrando com homens de aparência duvidosa em estacionamentos escuros de restaurantes baratos, longe dos lugares chiques que ele gostava de frequentar. Eles descobriram que as tais empresas que o Ricardo mencionou eram só de fachada, existiam apenas no papel para movimentar o dinheiro sujo. Eu via aquelas fotos e sentia um frio na espinha. Não era só ganância, era maldade pura. Eles tinham colocado o nome do meu filho, o futuro dele, na lama para enriquecer. A minha raiva não era quente, era um gelo que me dava ainda mais certeza do que eu precisava fazer. Enquanto a investigação corria em silêncio, o telefone da minha prima Cida não parava de tocar. Era a Verônica. No começo, a voz dela era de preocupação fingida, perguntando pelo Ricardo. Depois, virou irritação, exigindo saber onde ele estava. Por fim, virou acusação. A senhora envenenou seu filho contra mim. Ele sumiu por sua causa. Ela gritava do outro lado da linha. Eu ouvia tudo com uma calma que a deixava ainda mais nervosa. Com a voz mais mansa que consegui, eu respondia: Minha filha, eu também não sei do meu menino. Estou morrendo de preocupação. Rezo todo dia para ele aparecer bem. Eu mentia olhando para a foto do meu Joaquim, pedindo perdão a ele por cada mentira, mas sabendo que era necessário. Eu estava tecendo a minha teia, fio por fio. 2 meses depois daquela nossa primeira conversa, o Dr. Arnaldo me chamou no escritório dele. Em cima da mesa havia uma pasta grossa, cheia de papéis, fotos e relatórios. Dona Elza, nós temos tudo o que precisamos, ele disse com a voz séria. Temos provas de lavagem de dinheiro, formação de quadrilha, tudo. O próximo passo é levar isso para as autoridades. A partir daqui, o caso se torna público e a justiça assume. Eu senti meu coração bater mais forte. Era a hora. Olhei para as minhas mãos calejadas em cima da mesa e pensei em todas as noites que passei costurando para dar um futuro bom para o meu filho. Aquele futuro que eles tentaram roubar. Eu respirei fundo e disse: Pode ir em frente, doutor. Chegou a hora de cobrar a conta. E foi exatamente naquele momento, 3 meses depois de tudo começar, que o oficial de justiça tocou a campainha deles. Eu estava no meu carro velho, um modelo que eles nem reconheceriam, parada do outro lado da rua, vendo a cena que planejei por tanto tempo finalmente acontecer. Vi o oficial, um homem de camisa branca e pasta na mão, entregar a notificação para o Sérgio, que atendeu a porta com um ar de superioridade. Vi o rosto dele mudar de cor. Primeiro ficou confuso, depois branco como papel, e por fim, uma máscara de puro pânico tomou conta da sua expressão. Ele olhou para os lados, como um animal acuado procurando uma saída. A casa que eles achavam que era uma fortaleza tinha acabado de ter seus muros derrubados por um pedaço de papel. Eu não sorri. Apenas senti uma paz gelada, a paz da justiça que começa a ser feita. Não demorou nem 10 minutos para o meu celular tocar. Era a Verônica, a voz esganiçada, quase irreconhecível. O que a senhora fez? Que palhaçada é essa de processo? O meu pai recebeu uma intimação. Estão acusando ele de coisas horríveis. Ela gritava, misturando choro e raiva. Eu deixei ela gritar. Quando ela parou para respirar, eu respondi com a voz firme, sem nenhuma emoção. Eu não sei do que você está falando. Se o seu pai deve alguma coisa, ele que acerte as contas com a justiça. Antes que ela pudesse dizer mais alguma coisa, eu desliguei. Minutos depois, foi a Lúcia. A tática dela era outra. A voz era um mel venenoso. Elza, querida, vamos conversar. Houve um grande mal-entendido. Somos uma família. Eu a interrompi. Não, Lúcia. Nós nunca fomos uma família. E desliguei de novo. Na semana seguinte, a vida de luxo deles começou a desmoronar. O doutor Arnaldo me explicou que o juiz tinha aceitado o pedido de bloqueio de bens. As contas bancárias deles foram congeladas. Os cartões de crédito cancelados. De um dia para o outro, a fonte de onde eles tiravam dinheiro para bancar as aparências secou. Fiquei sabendo pela minha prima, que soube por uma amiga em comum, que a Verônica tentou passar o cartão numa loja chique e ele foi recusado. O escândalo foi grande. Eu imaginei a cena.
o rosto dela vermelho de vergonha. Eles, que me humilharam por causa de dinheiro, que me fizeram sentir pequena e pobre, agora não tinham um tostão para comprar um café. A justiça, às vezes, tem um jeito irônico de trabalhar. O desespero fez o Sérgio cometer um erro. Ele conseguiu o telefone da Cida e ligou para lá, exigindo falar com o Ricardo. Meu filho, que já estava mais forte e fazendo terapia com um psicólogo que o Dr. Arnaldo indicou, atendeu. Eu estava ao lado dele. Ouvi a voz do Sérgio do outro lado, primeiro ameaçando, depois implorando, oferecendo dinheiro, prometendo mundos e fundos para que o Ricardo retirasse as acusações. Meu filho ouviu tudo em silêncio. Quando o Sérgio finalmente se calou, o Ricardo respondeu com uma voz que eu nunca tinha ouvido antes, uma voz de homem, firme e sem medo. O tempo de conversa acabou, Sérgio. Agora é com a justiça. E desligou o telefone na cara dele. Naquele momento, eu vi que tinha recuperado o meu menino. Enquanto a justiça dos homens seguia seu curso lento, eu comecei a cuidar da nossa. Com a ajuda do Dr. Arnaldo, coloquei o terreno do Joaquim à venda. Não demorou muito. Em menos de 2 meses, apareceu uma construtora grande, interessada em construir um condomínio no local. A oferta deles foi ainda maior do que a gente esperava. O processo de venda levou mais umas semanas, com toda aquela papelada de cartório. Numa tarde ensolarada de terça-feira, eu assinei o contrato final. O gerente do banco me ligou no dia seguinte para confirmar que o dinheiro, uma quantia que eu mal conseguia ler de tantos zeros, estava na minha conta. Eu, Elza Soares da Costa, a costureira, a viúva, a velha que eles chutaram para a cozinha, tinha me tornado uma milionária. Finalmente, quase 5 meses depois daquela noite de Natal, o golpe final veio. O Dr. Arnaldo me ligou bem cedo. Dona Elza, é hoje. Ele disse que a polícia tinha conseguido os mandados de prisão. Eu não quis ir ver. Não precisava. Fiquei em casa, no meu antigo apartamento, com a minha máquina de costura, fazendo seu barulho familiar. No final da tarde, liguei a televisão para ver o noticiário local. E lá estavam eles. A imagem mostrava o Sérgio e a Lúcia saindo daquela casa enorme, algemados. Lúcia tentava esconder o rosto, mas não adiantava. Verônica foi levada numa outra viatura para prestar depoimento. A fortaleza deles tinha virado um circo e os reis estavam sendo expostos para toda a cidade ver. As notícias se espalharam como fogo em palha seca. Os amigos ricos sumiram. Os parceiros de negócios desapareceram. O nome da família deles, que eles tanto prezavam, virou sinônimo de crime e vergonha. A casa, que era o palco do poder deles, foi lacrada pela polícia para investigação. De uma hora para outra, eles não tinham mais nada. Nem dinheiro, nem status, nem amigos, nem a liberdade. Eles perderam tudo aquilo que usaram para me humilhar e para machucar o meu filho. Eu não senti alegria, não comemorei. Senti apenas o alívio profundo de um trabalho bem feito, como quando eu terminava uma costura difícil e olhava para a peça pronta, perfeita, cada ponto no seu devido lugar. Naquela noite, depois de ver o noticiário, eu fiz um café fresco e um bolo de fubá. O cheiro bom se espalhou pelo meu pequeno apartamento. O Ricardo, que tinha vindo passar uns dias comigo, sentou-se à mesa da cozinha, a mesma onde ele fez lição de casa quando era menino. Ele pegou um pedaço de bolo, comeu em silêncio e, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para mim. Mãe, me perdoa. Eu devia ter te protegido. Eu segurei a mão dele. A mesma mãozinha que segurei quando ele aprendeu a andar. Um filho não tem que proteger a mãe, Ricardo. É a mãe que protege o filho. Sempre. Ele chorou, e eu o deixei chorar, limpando as lágrimas dele como fazia quando ele era criança e ralava o joelho. No dia seguinte, peguei o extrato da minha nova conta bancária. Olhei para aquele número enorme e, pela primeira vez, sorri. Não era um sorriso de vitória sobre eles, mas um sorriso de liberdade para nós. O dinheiro não era o prêmio, era a ferramenta. Com ele, eu ia construir uma vida nova para mim e para o meu filho. Uma vida longe de toda aquela sujeira. Eu olhei pela janela do meu apartamento e vi o sol nascendo, pintando o céu de laranja. Era um novo dia. Para eles, era o começo do fim. Para nós, era o começo de tudo. A costureira tinha finalmente cortado a linha que nos prendia ao passado e estava pronta para costurar um futuro novo, com a linha mais forte que existe, a do amor e da dignidade.
6 meses se passaram desde aquele dia em que a vida deles virou do avesso. O julgamento foi mais rápido do que eu imaginava, porque as provas que o Dr. Arnaldo juntou eram fortes demais, não tinha como negar. O juiz deu a decisão final há pouco mais de um mês. Sérgio, por ser o cabeça de tudo, pegou uma pena de 12 anos de prisão em regime fechado. Lúcia, como cúmplice, pegou 8. Hoje, eles não moram mais naquela mansão com jardim. Eles vivem em celas separadas no complexo penitenciário do estado, um lugar cinza e sem esperança. Trocaram as roupas de marca por um uniforme simples e a comida chique por uma bandeja de metal com o que quer que o presídio sirva no dia. Todo o status, todo o orgulho, toda a pose de gente importante virou pó. A justiça que eles achavam que podiam comprar com dinheiro mostrou que, às vezes, ela tem um preço que eles não podiam pagar. A Verônica, por ter colaborado com as investigações e por não ter participado diretamente da agressão, conseguiu um acordo e não foi presa. Mas a vida dela também desmoronou. O divórcio com o Ricardo saiu em menos de 2 meses. Ela perdeu a casa, o carro, as joias, tudo. As amigas ricas, que viviam na festa dela, sumiram como fumaça no vento. Fiquei sabendo pela dona Lourdes, que tem uma sobrinha que trabalha no centro, que a Verônica hoje mora numa kitnet alugada num bairro que ela antes nem passaria de carro. Para pagar as contas, arrumou um emprego como vendedora numa loja de sapatos. A mesma mulher que me olhava com desprezo agora precisa sorrir e ser simpática o dia inteiro para ganhar um salário mínimo. Dizem que ela vive de cabeça baixa, com vergonha de ser reconhecida. Ela não perdeu a liberdade, mas perdeu todo o resto. Eu, por outro lado, encontrei a minha paz. Com uma parte do dinheiro da venda do terreno do meu Joaquim, comprei uma casinha térrea, com um quintal pequeno nos fundos, onde eu plantei um pé de limão e umas roseiras. Não é uma mansão, é um lar. Minha velha máquina de costura tem um quarto só para ela, onde a luz do sol entra pela janela a tarde toda. O barulho dela não é mais para pagar contas, é por puro prazer. Voltei a receber minhas amigas. A dona Lourdes vem quase todo dia tomar um café e colocar a fofoca em dia. O resto do dinheiro está bem guardado no banco, rendendo o suficiente para que eu e o Ricardo nunca mais passemos por nenhum aperto. Eu acordo de manhã com o canto dos passarinhos, não com o medo de ser humilhada. Eu finalmente me sinto em casa. O Ricardo também está recomeçando. Ele passou meses fazendo terapia para conseguir lidar com a culpa e com o trauma. Hoje, ele é um homem diferente, mais humilde, mais forte. Ele alugou um apartamento pequeno, perto da minha casa, e arrumou um emprego numa empresa menor, um lugar honesto onde ele é respeitado pelo trabalho dele, não pelo sobrenome da esposa. Ele vem me visitar todo fim de tarde. A gente senta na varanda, toma um café com bolo de fubá e conversa sobre coisas simples. Outro dia, com os olhos cheios de água, ele me pediu perdão de novo. Eu segurei a mão dele e disse a verdade. Eu te perdoo, meu filho, porque sou sua mãe. Mas a mulher que confiava de olhos fechados em você, essa morreu naquela noite de Natal. A gente vai construir uma confiança nova, aos pouquinhos, um tijolo de cada vez. Hoje, quando olho para as minhas mãos, não vejo mais só as marcas do trabalho duro. Vejo a prova da minha força. Eles olhavam para os meus calos e viam pobreza. Viam um passado que eles queriam apagar. Mas foram essas mãos, que eles tanto desprezaram, que costuraram a liberdade do meu filho e descosturaram o império de mentiras deles. Aprendi que a dignidade da gente não está na casa que a gente mora, ou no dinheiro que a gente tem no banco. Está no respeito que a gente tem pela nossa própria história, pelas nossas raízes. Eles achavam que meu valor estava no que eu não tinha. Mas meu verdadeiro valor estava na minha história, na minha honestidade e no segredo que meu Joaquim me deixou para proteger a nossa família. Essa história não é sobre vingança, é sobre encontrar o nosso valor, mesmo quando o mundo inteiro tenta nos fazer acreditar que não temos nenhum. É sobre a força silenciosa que mora dentro da gente, esperando a hora certa para aparecer. Se você também acredita que as pessoas mais quietas guardam as maiores fortalezas, se inscreva no canal para ouvir mais histórias de gente comum, que se recusa a ser pequena. Compartilhe com alguém que precisa se lembrar que, não importa o quão simples você seja, a sua dignidade é o seu maior tesouro. E ninguém,
absolutamente ninguém, tem o direito de tirá-la de você.